Há espaço? Temos espaço? Temos espaço? Sim, temos. Isso é a única certeza que devemos ter. Nele estabelecemos território. Mas ainda resta a pergunta: temos território? Nem sempre. As respostas são importantes, mas a reflexão sobre elas também é. O sítio arqueológico do Cais do Valongo tem uma importância fundamental, porque ele conta uma história que muitos quiseram esconder, né? Então, na realidade, quando mesmo você sabendo que o Cais do Valongo, historicamente se sabia, mas quando você vê o Cais do Valongo, ele faz com que tenha um repensar e um reconhecer e um ressignificar daquele sítio arqueológico, né? Então, para nós, arqueólogos, ele obviamente é muito grande, mas eles são uma importância do imaterial, do social, absolutamente inquestionável e quase que não tem como voltar, né? É excepcional mesmo. Estamos promovendo esse encontro Mauá 360 especial dedicado ao Cais do Valongo, pela importância que nós reconhecemos nesse processo de registro como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, que certamente será declarado agora em julho, na primeira semana de julho, e resolvemos aqui montar uma programação especial durante toda a semana, que culmina hoje com esse seminário, para a discussão de todas as heranças e legados positivos e negativos, desde a colonização brasileira até os dias de hoje, para que possamos refletir juntos e encontrar bons caminhos para a boa convivência nos nossos amanhãs. E essa candidatura que a gente está conseguindo, né, que seja vencedora do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial, vem fechar esse grande percurso, né? Houve uma preocupação do poder público em localizar o sítio, houve uma preocupação na pesquisa, em executar uma pesquisa extremamente bem executada pela professora Tânia Andrade Lima. O resultado, o poder público manteve exposto, e essa conservação e essa manutenção é o corolário, né, dessa candidatura. Mas ainda resta a pergunta: temos território? E as respostas possivelmente residem no que nasce no e do interior de qualquer território, o lugar. E qual é o lugar que nos coube até então? Onde nos encaixamos? A que nos destinaram? A partir de onde pensamos? A importância dessa candidatura, ela não é somente para a região portuária ou para a cidade do Rio de Janeiro, e sim para toda a população brasileira. Essa candidatura ela é formada pelo tripé composto pelo Cais do Valongo, pelo Quilombo Pera do Sal e pelo Cemitério dos Pretos Novos. E entendemos que essa candidatura à Unesco, ela vem, na verdade, a puxar todo o processo de titulação dos territórios quilombolas do Brasil, né? Força, na verdade, o Estado brasileiro a se manifestar nesse sentido, caminhando para a reparação do nosso povo. Não a reparação na sua totalidade, mas a titulação dos territórios quilombolas é uma forma de reparar todo o dano sofrido pelos nossos antepassados. O Cais do Valongo é um lugar que eu já visitei 3 ou 4 vezes. A importância da história, do país, da cultura é óbvio. Eu acho que essa candidatura que tem para a Unesco é uma coisa que realmente vai chamar muita atenção a essa parte da história. Mas não é só para contar uma história antiga, é para pensar sobre o presente e pensar sobre o futuro. E por isso também trouxemos 2 curadores do Museu Afro-Americano de Cultura e História dos Estados Unidos para falar com a Secretaria de Cultura Municipal e com outras pessoas aqui no Museu da Manhã e com outros grupos para pensar como nós podemos fazer parcerias com essa nova ideia de fazer um museu, digo, de escravidão e liberdade. Eu acho que vamos ter oportunidades de trabalhar em conjunto, e essas oportunidades começam hoje, mas não vão para hoje.
Essas começam hoje e vamos continuar a encontrar oportunidades de compartilhar informação e fazer parcerias. Mas ainda resta a pergunta: temos território? A matriz africana foi destinada a um lugar, melhor dizendo, um não lugar. O que não se sabe é que o não lugar pode ser estimulante e frutífero. E é do não lugar que temos observado onde queremos nos esconder. E é do não lugar que temos observado onde querem nos esconder. O que temos a dizer? Não vamos mais caber. Hoje estamos aqui no Museu do Amanhã, né? Na agenda do Mauá 360, numa agenda em que a gente discute, tá? Discutindo um pouco da herança africana, algumas falas de algumas mulheres que efetivamente trazem na sua memória afetiva memórias subterrâneas, né? Revelam histórias não contadas, que é basicamente a proposta do Museu da Escravidão e da Liberdade, que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro está propondo, quer dizer, já criou, né? Ele já existe por meio de decreto, mas a sua edificação do seu prédio central, porque é um pensado como um museu de território, que envolve outras iniciativas já existentes na zona portuária, não só como o IPN, os Filhos de Gange, né, a Tia Seata, enfim. É um museu que vai visitar desde a entrada desses negros escravizados e efetivamente contextualizar e fazer a reflexão sobre como estão os negros hoje no Brasil, a partir do Rio de Janeiro, fundamentalmente pelas vozes dos atores sociais. But in order to tell the truth, we must have courage and we must be dedicated to filling the silences that have existed in the history books, that have existed in our institutions such as museums and schools. In order to fill those silences, we must need to build our collections of objects that are meaningful to the people who will see these stories and feel them. Collections of histories that are told, oral histories that are told by those people. And collections that relate to all people, because the stories that will be told in any museum of slavery and freedom need to resonate with all people, because these stories belong to those who suffered enslavement, but they also have tremendous lessons for those of us all around that history, throughout all of Brazil, throughout all of the Americas, and throughout all of the world. Não poderemos mais ocupar os espaços que sobraram para nós. Estamos dispostos a habitar os lugares que conquistamos. Estamos transbordando os limites, rompendo as barreiras, fissurando os muros. O que diz isso não sou eu, é o nós. O que diz isso é a força que existe no pé quando toca o solo. É o brilho de luz que mora em cada cabeça. Patrimônio da humanidade. O Cais do Valongo é mais do que legítimo devido a este reconhecimento que seja memória da própria humanidade. Não é somente patrimônio de uma memória do povo negro, é o patrimônio da história e a memória de todo o povo negro em diáspora africana. O Cais do Valongo é um pouco da identidade de todos nós, negros, brancos, indígenas, que quer trabalhar por uma reparação da história do povo negro no mundo. The candidacy of Valongo to be included among the World Heritage Sites by UNESCO is critically important. We need to recognize and preserve these spaces in the whole world, in Africa or the Americas, that demonstrate the ways in which slavery shaped our modern world. We like to talk about globalization in the 21st century in key ways,
slavery was the first global enterprise, and everything that we have, from our cultural institutions to our economic systems to our notions of race, was shaped by this multinational process of slavery. Essa é uma candidatura importantíssima, essa parceria do Museu do Amanhã com a Secretaria de Cultura, o futuro Museu da Verdade da Escravidão, tem tudo a ver com o trabalho que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB, e agora também a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão da OAB-RJ, se dedicam a trabalhar a questão da reparação da escravidão, que é o nosso tema principal. E o Cais do Valongo acaba sendo essa ponta do iceberg. Há muito a ser resgatado, há muito a ser reparado. E o Cais do Valongo fica sendo essa bandeira de luta pelos direitos humanos, por todos os ativistas negros e negros que trabalham em prol de nossa memória e ancestralidade. Nem todos estão apenas no banco dos réus, também empunhando o martelo. Somos tanto flanelinha quanto quem fecha o vidro do carro. Estamos nas igrejas, nos terreiros, no som da oração e no dobrar de joelhos. Estamos na terra e na água, no quilombo e na cidade, no rádio e na televisão. Ardemos ao sol que nos deflagra e temos a cor da noite que nos camufla. Esforço para carregar a lata d'água na cabeça e no apertado pela gravata, no elevador social e no de serviço. Porém ainda não são todos, mas já somos vários, seremos mais, porque não vamos mais caber.